dia, pessoal. Nós estamos aqui no setor de fruticultura aqui do Campus Januário. Aqui nós estamos na área de goiaba. Nós temos aqui diferentes chuteiras. Essas chuteiras aqui atendem às necessidades nossas aí, com as aulas com o pessoal da agronomia, o pessoal do técnico agropecuário e para alguns cursos de extensão que a gente costuma praticar aqui na escola. Além disso das aulas, tem também o desenvolvimento de algumas pesquisas também que são feitas aqui. Aqui nós estamos na área de goiaba. Nós estamos aqui com 4 cultivares de goiaba. Nós temos uma goiabeira roxa ali à nossa esquerda. Tem aqui essa goiabeira que é a Pedro Sato, são goiabas de mesa essas aqui. A goiaba roxa é mais um nicho de mercado, é uma goiaba pouco conhecida. Então aqui nós temos 2 linhas de Pedro Sato, depois nós temos 2 linhas de Paluma. E lá ao final, antes daquele goiabal que está sendo abandonado agora, nós temos a goiaba século XXI. Nós fizemos aqui uma poda de frutificação nessa goiaba. Com essas chuvas que nós tivemos agora nos últimos dias, nós estamos tendo muito problema com besourinho amarelo, né? É uma praga comum. Ela promove um desfolhamento. Vocês estão vendo que está mais na terminação do ramo. As folhas mais velhas estão normais, que foram folhas que foram emitidas ainda naquele período seco. Então a pressão dela é em período chuvoso. Tem que fazer um controle químico aqui. Aqui nós fizemos uma poda de frutificação, Ana, se a gente chamar, mostrar aqui para vocês. Após a poda de frutificação, entre o terceiro e o quarto, quinto par de folha, vem a frutificação. Aqui nós temos aqui já a goiabinha sendo formada, desenvolvida, já liberou as sépalas, pétalas, tá? Agora é processo de limpeza, né? De tirar excesso de folha, retirar essa praga aqui. Aqui no caso do besourinho amarelo nós não temos opção não, aqui vai ter que ser controle químico, tá certo? Bem, aqui nós estamos na área de maracujá da escola. É o primeiro cultivo de maracujá que a gente tem tido sucesso aqui na escola. A gente sempre planta maracujá aqui em outros locais e a gente sempre teve problema com a morte súbita. As plantas desenvolvem, formam e quando elas florescem acabam morrendo, né? Vamos lembrar, a morte súbita é um problema aí, um distúrbio, uma doença que pega a planta aí no feixe vascular, né, na casca da planta, e aí a planta perde a funcionalidade do xilema, né? Então a planta para de ter condição de fazer translocação dos fotoassimilados, tá? E você perde a planta, de uma hora para outra você perde a planta. Essa morte súbita nós tivemos principalmente quando nós trabalhamos aqui sistema de irrigação por golpejo. Outra coisa também que a gente percebeu é que no sistema de condução do maracujá desenvolvido aí, o pessoal recomenda, aqui nós temos condução em espaldeira, né, espaldeira vertical. Eles recomendam muito a questão da condução da planta com uma única haste até chegar no fio superior e lá em cima podar o ápice apical dessa planta, o meristema apical dela, formar os braços e depois vinham os ramos terciários, depois o ramo catenário que vai ser o ramo de frutificação. E sempre essas podas também, por algum motivo, após essas podas, sempre a gente começava a constatar alguns problemas nessa planta. Uma linha de microaspersão atendendo 2 espaldeiras, as 2 espaldeiras laterais, então nós temos uma rua molhada e outra rua sem a distribuição do sistema de irrigação. Então a gente molha toda a superfície do terreno. Nós evitamos fazer também a capina próximo à planta. Tudo isso aqui, agora que os meninos passaram aqui, para arrancar umas torceiras de capim, que estava muito agressiva aqui esse capim, colonial aqui no meio da área. Mas na realidade é deixar a cobertura vegetal o mais possível. E essa cobertura vegetal próxima à planta também é um aspecto que a gente tem visto que é importante também. O que é que acontece? Quando a gente não tem essa cobertura, essa água da microaspersão, ela atinge o tronco, lá a base do maracujá e gera um ambiente úmido lá e a gente acredita que essa condição pode estar favorecendo aí o problema aí do fusário e da fitóftora, né, que são os agentes causais aí da morte súbita. Então essa vegetação aí funciona como uma barreira para que essa água não atinja o tronco do maracujá. Então aqui, a princípio, a gente vê
como certo abandono, mas não é não. Aqui a gente faz questão que tenha toda essa massa vegetal. Compete por nutrição, compete, mas a gente joga um pouquinho a mais de adubo. A gente tem investido muito em cima de adubações orgânicas também, tá? E fato é que nós estamos fechando aqui a segunda safra desses maracujá. Nós já tiramos muito maracujá aqui dessa área. Coisa que a gente nunca conseguiu aqui na escola. Esse setor aqui é um setor um pouco diferente também, do ponto de vista de textura desses solos. Esses solos aqui estão na faixa aí de 20% de argila. É um solo de textura média. Os solos que a gente trabalhou e teve problema com a moto súbita eram solos bem mais arenosos, só tinha 10%, 8% de argila. Solos, isso também pode estar explicando a questão de ocorrência de morte súbita que a gente tinha naquelas áreas. De maneira geral, é uma cultura bastante interessante para vocês aí poderem estar trabalhando. Gera muita renda. O maracujá aí, dependendo de épocas do ano, você consegue comercializar isso aí muito bem, a um valor mínimo aí de R$5. O valor do maracujá seguramente não baixa aí de R$2. E essas plantas conseguem produzir muito maracujá. Tá? Você tem produtividades econômicas aí da ordem de 30, 40 toneladas por hectare, sem muitas dificuldades. O que a gente vai exigir e o que a gente está percebendo é o seguinte, que é uma planta que ela não gosta muito de ser mexida não, deixa ela crescer por ela mesma, tá? Galhos secos aí você faz uma poda de limpeza, igual aqui está precisando, tá? Isso aqui você vai fazendo, mas não interfere muito, tá podando ramos verdes não, deixa a planta fazer o processo de crescimento normal dela, tá certo? Bem, aqui nós estamos na área de manga da escola. Aqui nós temos uma unidade demonstrativa. Nós temos aqui 36 plantas. A cada grupo de 4 plantas nós temos um cultivar. Aqui essa planta aqui que a Ana está mostrando aí para vocês é a manga espada. É uma manga que é a principal manga utilizada aí como porta-enxerto para fazer nossas mudas, né? Ali ao lado nós temos uma variedade muito indicada para exportação, que é aquela mais arroxeada, que é a manga Tome, uma manga mais ácida. É uma manga que o mercado americano gosta mais. Aqui ao lado nós temos a manga a Palmer, tá? A mangueira Palmer. Lá na frente nós temos aquelas plantas mais altas, lá nós temos a manga Aden, que também é uma variedade aí que já foi muito utilizada. Hoje, do ponto de vista de comercialização de mercado interno, a principal cultivar hoje no Brasil aí para interesse econômico, considerando o sabor do fruto, a exigência do mercado consumidor brasileiro, é a manga Palmer. A manga que está dominando o mercado aí nos últimos 10, 15 anos. Já superou a manga Aden, que já foi uma manga muito apreciada, mas hoje não é mais. A manga Palmer tem uma vantagem de adaptar muito bem ao sistema de indução floral, né? É fácil você produzir manga em diferentes épocas do ano se a gente estiver trabalhando com a manga Palmer. As outras mangas, tipo a Tome, principalmente a Aden, ela responde à indução floral, mas não responde tão bem igual a Palmer. Além disso, o sabor da manga Palmer é superior ao das outras mangas aí de casca, né? De coloração de casca mais arroxeada. É uma atividade econômica também muito interessante para a gente, que tem uma aptidão muito boa para as regiões como o norte de Minas, com relação às características do nosso solo e com relação às características da água para irrigação. A manga, eu comento com os alunos, a manga é uma cultura que é muito exigente em cálcio, gosta muito de cálcio, resolve muitos distúrbios de ordem fisiológica, a presença de cálcio. E a água de irrigação nossa é muito rica em cálcio, então o que é difícil a gente cultivar por conta de alcalinidade de água, como citros, como banana, com a manga isso a gente consegue resolver boa parte desses problemas. É uma planta que você consegue renda, mas que para você conseguir de fato essa renda, vocês vão ter que produzir esse fruto num período de entre safra. Você tem que produzir manga aí a partir de abril até agosto, seria a janela de mercado, que é onde você vai conseguir renda. Fora dessa época aí, você produzir manga, fica difícil você ter rentabilidade com a atividade. Mas é uma atividade interessante para a gente regionalmente. Aqui nós estamos na área de citros, tá? É da mesma modalidade aí do pomar de manga, tá? Nós temos 36 plantas, 9 variedades, cada grupo de 4 plantas é uma cultivar.
Aqui nós estamos na frente de uma laranja, a laranja pera, né? Nós temos laranja campista aqui, nós temos laranja serra d'água, tem a sanguínea, tem várias cultivares aí, tá? Laranja a gente tem vários surtos de florada ao longo do ano, então a gente não tem muita preocupação com indução de florescimento não. Agora mesmo está um período de entre safra, mas essas plantas aí, a tendência delas é com essas chuvas aí, elas respondam com a floração aí em breve. Outra coisa com relação à laranja que a gente tem visto aqui é muito problema com mosca negra, uma praga que apareceu aí nos últimos 10 anos, né? Uma cochonilha, né? E ela, por conta do aparecimento dessa praga, aparecem outras coisas como fumagina. Então, estamos aqui na área das acerolas. É um pomar aqui que já tem mais de 15 anos que ele está aqui na instituição, esse pomar. A acerola também é uma alternativa que a gente tem, mas ela dificulta, é mais difícil para a gente estabelecer exploração comercial, tá? Uma das principais razões é a alta perecibilidade do fruto. Se você não colher, rapidamente esse fruto ele estraga, ele cai, né, no chão, e aí você caiu no chão, ele vai estragar, tá? Então nós temos esse problema com relação à questão de colheita. E outra coisa, então nós temos que colher os frutos no pé. E nós não podemos colher frutos maduros, tá? Esse fruto aqui tudo já passou do ponto de colheita. O fruto para ser colhido tem que ser esse ponto aqui, ó. Tá? Ele vai ter uma vida melhor, mas em realidade esse fruto não é nem para... A principal alternativa dela não é nem para consumir natura, é mais para produção de polpa, para produzir suco, né? E o problema que a gente tem é o quê? É exatamente o rendimento de colheita. Você vai colher esses frutos aqui e no final de um dia, a quantidade que você vai colher é 10 quilos, 20 quilos, então isso não dá, de fato não dá renda. Foi uma cultura introduzida no Brasil aí no início dos anos 90 do século passado, né? Com esse apego, com essa propaganda de ser uma excelente fonte de vitamina C, e realmente ela é, mas tem esse inconveniente, o rendimento de colheita é baixo, o fruto é de alta perecibilidade, né? Eu acredito muito como uma alternativa aí, quem for mexer aí talvez com apicultura, né? A florada dela pode ser algo alternativo, mas você está vendo ali, ó, aquela planta ali, ó, bem com a floração muito boa, né? Frutificação muito boa. E também em vários estágios também. A planta tem uns períodos de repouso dela, mas quando ela acumula uma reserva, ela vem em frutificação, daí a pouco já vem floração, tá? Então você vai encontrar flor, fruto novo, fruto maduro, tudo dentro de uma mesma planta. Agora mesmo é essa época, tá bem caracterizado, né? Frutinho novo, né? Frutos já um desenvolvimento melhor, né? Fruto já no estágio mais avançado, até fruto já maduro, já passado inclusive do ponto de colheita. Bom dia, nós estamos aqui na área de citros, nós estamos aqui na área de tangerina, nós estamos fazendo um pomar de tangerina pocã aqui no setor, e nós plantamos aqui na área primeiro limão cravo, tá? Então aqui nós estamos diante do pé de limão cravo. Por conta de outros afazeres, nós atrasamos demais a enxertia. A enxertia nós estamos nesse caso aqui, nós não estamos fazendo lá na estufa, no viveiro. Nós estamos fazendo diretamente no campo, tá? Então aqui nós temos uma planta de limão cravo, tá? É o principal porta-enxerto que a gente está trabalhando aqui na escola. Nós temos algumas outras opções aí, nós temos a tangerina Cleópatra, principalmente, que a gente também utiliza como porta-enxerto, mas a gente prefere o limão cravo porque ela tem uma rusticidade maior e a gente tem a percepção que as plantas enxertadas em cima de limão cravo, elas são mais produtivas. A tangerina não é tão doce, ela é um pouco mais azeda do que se fosse enxertada em cima de tangerina Cleópatra,
mas a tangerina Cleópatra produz bem menos. E a acidez a gente consegue controlar com adubação equilibrada, principalmente com fósforo e com potássio. Bom, o que acontece? Nós vamos fazer o enxerto, gente, em ramos aí que esteja com um diâmetro próximo a um lápis, para de fato a gente poder fazer as enxertias. Isso aqui está entarando uma semana que nós fizemos essa enxertia. Por borbulha, tá? Nós vamos mostrar daqui a pouco como é que é esse procedimento, tá? Colocamos uma borbulha aí no interior disso aqui. Eu vou tirar uma, depois eu torno a colocar, só para vocês verem aqui a borbulha. Eu vou abrir isso aqui. Olha aqui, Pedro. Olha aqui. Ela tá com uma semana. Talvez se você ficar de lá, fica melhor. Ó. Tá? Isso aqui é uma tangerina pocã. Tá certo? Normalmente o usual é de 2 semanas a 3 semanas depois da enxertia, a gente tira o plástico. Tá? Nós colocamos. Isso é o que a gente chama de T invertido. Vou amarrar aqui de novo, que ela não pode ficar exposta. O oxigênio aí, se ela ficar exposta a essa condição na nossa atmosfera com muito oxigênio, ela vai oxidar e acaba morrendo o nosso enxerto. Então nós temos que expulsar todo esse oxigênio aqui desse interior. Depois que a gente tirar aqui, depois de 2 semanas tira isso aqui. Aí nós vamos esperar mais umas 3 semanas. Aí depois daqui 5 semanas, já 2 semanas já vai estar sem esse plástico. E daí 5 semanas nós vamos cortar ela aqui em cima. A planta vai começar a brotar. Quando vir o broto da tangerina pocã, nós vamos permitir o desenvolvimento. Essa planta aqui vai ser uma planta de pocã. Tá. Olha aí, ó. É um T de cabeça para baixo. Nós abrimos o espaço para depois, em seguida, a gente introduzir uma gema, tá? Aqui, ó, uma gema bem estufada, bem túrgida, com bastante reserva. Essa gema, ela tem potencial de brotação. A gente corta abaixo, faz um corte reto, acima, a gente vai extrair essa gema. Isso aqui é o que a gente chama de borbulha, tá? Segmento que tem a nossa gema. Nós vamos abrir, nós já abrimos um lado, abrimos e aí nós introduzimos a nossa borbulha, tá certo? Em citros no caso, né? É o principal processo aí de enxertia que a gente faz, é a borbulia. A borbulia é o que? É a introdução de um enxerto composto de uma gema em um porta-enxerto, tá certo? Olha só, o plástico que a gente aperta, eu não tenho espaço para arrematar, porque esse ramo está muito grosso. Não preocupa não. O que a gente faz? Olha só, não deu espaço, coloco um outro plástico aqui, ó. Termino. Estou expulsando todo o ar. Já expulsei. Agora aqui no final eu introduzo aqui, passo por dentro. Pronto. Agora é aquela história. Daqui 2, 3 semanas nós vamos tirar esse plástico. Se a gema estiver verde, o enxerto pegou. Se a gema aqui tiver marronzada, marrom, significa que o enxerto morreu. Aí você vai tentar o enxerto em um outro ponto. Preferivelmente aqui, ó, no local mais acima. Se ela tiver verde, o enxerto pegou, você vai esperar mais 3 semanas. Aí, 3 semanas após tirar o plástico, se ela continua verde, aí você vai vir com a tesoura de poda e você vai arrancar essa planta. Você vai arrancar toda essa parte aqui, ó. Você vai vir com a tesoura de poda e vai arrancar.